Boa noite, meus amados irmãos. É um prazer poder, nesta noite, estar com vocês nessa live para o estudo da Palavra de Deus. Queremos dar nossa saudação aos nossos irmãos que estão conectados. Nossa irmã Tatiane, nossa irmã Isaura, a minha cunhada, Gilberto, a Tereza. Pedir também que nós estejamos orando pela Tatiane. Ela está enferma. Vamos orar por ela, para que Deus possa estar curando a nossa serva. Também queremos mandar nossa saudação para a Neuza. Um abraço, que Deus abençoe você ricamente. Um abraço também para a nossa irmã Fernanda, que também está conosco nesta hora. Um abraço, minha irmã, maravilhoso. Roseli também, que maravilha poder estar com vocês nesta hora. Vamos estar orando e depois da oração vamos estar cantando um cântico antes mesmo de estar começando o estudo, ok? Vamos orar. Ó Deus bendito, nesse momento quero estar colocando diante do Senhor nossas vidas. Quero estar colocando diante do teu trono de graça nossos pedidos de oração, colocando diante do Senhor a Tatiane, que se encontra enferma. Ó Deus, abençoe a Tatiane, que ela possa estar sendo curada, Senhor. Tu tens poder para curar e nós a entregamos em tuas mãos. Abençoe nossa irmã, trazendo a cura também, que o Senhor esteja curando o seu pai também. Ó Deus, ele também tem estado com aquele problema na vista. Abençoe, ó Pai, o nosso irmão, porque nós carecemos muito, ó Pai, da tua graça. Por isso nos colocamos diante do Senhor. Abençoe cada um dos nossos irmãos que estão na live, o lar de cada um, as famílias. Abençoe, ó Deus, trazendo a cura para os enfermos, como também trazendo os meios de sustento para os lares que estão em aperto. Ó Deus, ouça a nossa oração, atende-nos, porque és misericordioso, és bondoso e tens todo o poder. Por isso nós buscamos o Senhor, confiados na tua graça, no nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, maravilha. Também nosso abraço para Osmar. Maravilha, meu irmão. Que Deus abençoe. O Davidson, que é também meu sobrinho da Beth. Abençoe o Davidson, a sua esposa e filha. Muito bom estar com todos vocês, viu? Maravilhoso. Nosso irmão Márcio também está na live. Que maravilha poder contar com todos vocês. Vamos cantar um cântico? Enquanto isso, a gente vai estar recebendo a presença de mais irmãos. O cântico, Ele Exaltado. Vamos cantar? Antes disso, também mandar um abraço para nossa irmã Sonja. Ô, minha irmã, que Deus abençoe. Viu? A nossa irmã Nadier, lá da Vila Paulicéia. Oh, que maravilha, minha irmã. Bom estar com você também aqui nessa live do nosso estudo. Nosso Erlindo, por quem nós oramos agora há pouco, também está aí. Nosso irmão Erlindo foi por quem oramos, pedindo a cura para poder, problema da sua vista, né? Ok, que temos o cântico Ele Exaltado. Senhor.
exaltado no céu. Eu louvarei, exaltado, mas sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado aqui. Exaltado no céu, Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Graças a Deus, que maravilha poder louvar o Senhor, poder cantar que Ele é exaltado. Vamos estar, só um minutinho aqui, que eu dei uma mexida aqui e agora não consigo mudar a câmera, virar a câmera. Eita, só um minutinho aqui. Só um minutinho. Como é que eu mexo isso aqui? Só um minutinho, irmãos. Ai, ai. Aí, acertei. Deu uma errada aqui. Meus irmãos, então vamos estar nesse momento saudando os demais irmãos. Nós temos a Maria, temos a Sueli, demais irmãos que entraram na live, estão conosco nesse estudo da palavra de Deus. Irmãos, é muito maravilhoso poder estudar a palavra de Deus. E o tema que nós temos estudado é o tema A História da Redenção. Esse tema, ele é extraído do livro que tem esse mesmo tema, A História da Redenção. Ele foi escrito pelo nosso irmão, o reverendo José Borges dos Santos Júnior. Esse livro foi editado pela Casa Editora Presbiteriana no ano de 1964. E nós temos estudado esse assunto. Ele vem desde a história da criação, desde a criação até a chegada de Jesus Cristo, né? até a obra de Jesus Cristo. E hoje nós temos a lição de número 46. O tema de hoje, dessa lição, é a finalidade do homem. Nós já temos lido diversos textos de Gênesis a Deuteronômio. Agora que já estamos caminhando para a chegada de Jesus, segundo essa história da redenção, o tema hoje vai estar baseado no livro de Efésios, da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, os versículos 11 e 12, que diz assim: Nele digo, no qual fomos também feitos herança,
predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Irmãos, nesse texto, nós entendemos que Deus faz tudo para o louvor da sua glória. E o tema hoje é a finalidade do homem. Inclusive, nós podemos aqui estar citando mais um texto, e esse texto do Novo Testamento também, Romanos, quando o apóstolo Paulo diz assim, porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. É o texto de Romanos, capítulo 11. E aí, nossas saudações continuam. A Fernanda, saudamos nossa irmã e sua família. O Euler, meu sobrinho, que é lá de Belo Horizonte. Deus abençoe, Euler. Que bom você presente aqui conosco na live. Maravilhoso poder estar estudando a palavra de Deus conosco nesta noite. Vamos orar mais uma vez e vamos dar início ao estudo. Ó Deus bendito, que o teu Santo Espírito esteja iluminando nossas mentes para compreender a tua palavra. Nossos corações possam receber o ensino como palavra tua para o nosso crescimento espiritual. Oramos pelos irmãos que estão na live. Sonde as mentes e os corações de cada um, Pai, e os abençoe. Oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, para viver é preciso comer, diz o materialismo dialético. Em outras palavras, somos obrigados a trabalhar para comer e comemos para poder viver, não é mesmo? Ficaríamos satisfeitos com essa fórmula que inclui a dura realidade da nossa existência, se não surgisse uma pergunta: e para que é que vivemos? Para que é que vivemos? A isso, o materialismo não responde. De outro lado, sabemos instintivamente que todas as coisas têm a sua finalidade. Nada existe que não seja útil. Mesmo aqueles seres cuja finalidade ignoramos, devem existir para um determinado fim. No mundo em que vivemos, como disse um grande filósofo ocidental, parece que tudo existe para o homem. À medida que os anos passam e a ciência avança nas suas conquistas, o homem vai tirando proveito de todas as coisas que existem ao redor dele, não é mesmo? Se todas as coisas, como parece, existem para o homem, é o caso de repetir a pergunta: e o homem, para quem é que existe? É com esse problema tão humano e tão difícil que o breve catecismo da Igreja Presbiteriana inicia o seu ensino perguntando: qual é o fim principal do homem? E responde: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Nessa resposta, nós então temos que considerar alguns elementos. Primeiro, o fim principal, né? Porque pergunta, qual é o fim principal do homem? Então, primeiro vamos destacar a questão do fim principal. E aí, nós podemos dizer que o homem poderá atingir outras finalidades acidentais. O homem que abraça uma carreira faz dela a finalidade
de sua vida. Por muito grande que seja, porém, o seu desprendimento no exercício dessa profissão que abraçou, ela não constitui a finalidade principal da sua vida. O que inquieta o espírito do homem é o desejo de saber qual é a razão da sua existência como homem. Em outras palavras, para que é que Deus o criou? A profissão que ele escolheu e exerce servirá, talvez, de meio para alcançar, neste mundo, a sua finalidade, mas não constitui em si o fim principal para o qual ele existe. Todas as coisas podem preencher várias finalidades, além da sua finalidade principal. Tomemos como exemplo a fruta. Servirá para alimento, para remédio e até para adorno. Mas qualquer dessas finalidades, entretanto, é puramente secundária. Qual é a finalidade essencial da fruta? É a semente que está dentro dela. Isto é a propagação da espécie. Essa é a finalidade principal. Assim o homem deve ter também uma alta finalidade que constitui a sua razão de ser. E o breve catecismo diz que essa finalidade é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esta é a finalidade principal do homem. Foi para isso que Deus o criou. Para que ele pudesse glorificá-lo e gozá-lo para sempre. Ok? Um abraço, minha irmã Carmen. Deus abençoe você, te dê saúde, ajude nos seus problemas para resolvê-los, viu? Deus abençoe sua vida. Também João Turco. Que Deus abençoe esses irmãos que entraram também na live enquanto eu estava trazendo a explicação do primeiro ponto. Vamos então ao segundo ponto. O segundo ponto é a questão da glorificação de Deus. O primeiro ponto, a finalidade principal do homem. O segundo ponto, a questão da glorificação de Deus. Irmãos, o homem existe para dar a Deus alguma coisa, isto é, a glória. Nós lemos o texto de Efésios, né? Nós lemos lá no capítulo 1, o versículo 11, que dizia assim, vou repetir, lendo outra vez. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. É o começo do versículo 12. Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Então, o homem existe para o louvor da glória de Deus. Também um abraço ao Davidson. Ô, Davidson. Pois bem, irmãos, devemos então observar o que o salmista disse. Ele diz assim que nada podemos dar a Deus que ele já não tenha. Ou seja, nada podemos acrescentar à sua glória. Então, como é que podemos glorificá-lo? Se nós não podemos acrescentar nada à glória de Deus, como é que nós podemos glorificá-lo? A Bíblia responde essa pergunta de várias maneiras. Primeiro, pelas palavras do apóstolo Paulo em Romanos 1, 21. Ele diz assim, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Então veja, parece que o primeiro modo de glorificar a Deus é dar-lhe graças. Certo? O primeiro modo de glorificar a Deus é render a Ele graças. É dar graças. É ser agradecidos.
dar graças reconhecendo a sua perfeita sabedoria, a sua imensa bondade e a sua justiça. Ora, é nesse mesmo texto que o apóstolo Paulo fala assim: os pagãos mudaram a glória de Deus incorruptível à semelhança de homem incorruptível. Ou seja, os ímpios, os que são chamados de pagãos, eles mudaram essa glória de Deus, porque não lhe deram glória, não lhes é grato, não reconhece a sabedoria, a bondade, a justiça de Deus para lhe render graças. Então, dessas palavras nós inferimos que um dos aspectos da glória de Deus consiste em Ele ser diferente de todas as coisas que existem. Por isso que nós o glorificamos, reconhecendo-o como Deus, reconhecendo como aquele que é diferente de todas as outras coisas que existem. Nós lhe rendemos glória, nós reconhecemos esse aspecto da glória de Deus e com gratidão nos achegamos a Ele para glorificá-lo. É uma grandeza absoluta, sem termo de comparação, a grandeza de Deus. E reconhecer esta grandeza é glorificar a Deus. Então, uma forma de glorificar a Deus é reconhecer a sua grandeza, a sua bondade, a sua sabedoria, a sua justiça. Então, isso é glorificar a Deus. Uma outra resposta acerca disso, quem nos dá é o próprio Cristo. Ele diz assim, na oração sacerdotal, em João capítulo 17. O Senhor fala assim: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Eu glorifiquei-te na terra. Ok? Então, por essas palavras de Jesus, aprendemos que a obediência é outra maneira prática da criatura glorificar o seu Criador. Então, uma maneira prática de glorificar o Criador é reconhecer a sua grandeza, a sua sabedoria, a sua justiça, a sua bondade, a sua grandeza como único Deus verdadeiro. Uma segunda maneira de glorificar a Deus é obediência. Obediência. Assim é que o próprio céu glorifica a Deus. O próprio céu glorifica a Deus. Veja o Salmo 19, o que é que diz? Abra comigo o Salmo 19, veja o que ele diz. Os irmãos, alguns já conhecem esse texto, decor, mas vamos abrir as Bíblias. Olha o que diz. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz discurso a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia. Ou seja, o próprio céus, a própria criação, ela glorifica o nome de Deus quando ela obedece às leis de Deus, às leis que são naturais, mas elas obedecem às leis de Deus. O texto diz, um dia discursa a outro dia, ou seja, Deus estabeleceu essa lei de que houvesse
dia, noite, manhã seguinte, noite seguinte, e assim por diante. E toda a criação obedece à lei de Deus prescrita pelo seu pensamento. E é assim que toda a criação manifesta a sua glória. Há, porém, meus irmãos, uma diferença entre o homem e a criação. O homem, embora ele também sendo criatura de Deus, há uma diferença entre o homem como criatura e as demais obras da criação de Deus, a criação material. Então, a diferença entre o homem e a criação material na glorificação de Deus. Por quê? Os seres inanimados obedecem inconsciente e involuntariamente. Eles não conseguem deixar de obedecer, porque está colocado neles essa lei natural e eles não conseguem deixar de obedecer. Agora, o homem é diferente. Ele obedece quando quer. E por isso pode glorificar a Deus de modo diverso e superior, porque há consciência nisso. Então, ele vai reconhecer a Deus na sua grandeza, né? Admirando a grandeza do Criador nas coisas que estão criadas. Ele se alegra em experimentar as coisas grandiosas que Deus fez, que a mão de Deus criou. Ele se admira vendo a criação de Deus, por exemplo, o mar, o céu, uma flor delicada, uma pedra faiscante, qualquer outra obra-prima que sai das mãos do Criador. O homem tem essa forma primária e espontânea de glorificar a Deus, reconhecendo, né, com discernimento, diferente das demais criaturas, as criaturas inanimadas, que não têm esse discernimento, não tem esse intelecto. Né? O homem, ele, em segundo lugar, pressente e procura descobrir o pensamento de Deus na ordem material. E quando ele descobre as leis misteriosas que regem todos os acontecimentos, ele se alegra. E ainda que não queira, ele acaba glorificando o Criador, não é mesmo? Ele pressente também, por instinto, a existência de Deus. E procura conhecê-lo, descobrindo as suas leis e esforçando-se para cumpri-la com fidelidade. Neste caso, ele está reconhecendo a soberania, a justiça e outras perfeições de Deus. E com isso está conscientemente tributando ao Criador a glória, a honra, e que só Ele é devida. Desse modo é que o homem pode melhor glorificar a Deus, colocando-o acima de todas as coisas e submetendo-lhe a sua consciência e a sua vontade, para então obedecê-lo incondicionalmente. Ok? Uma terceira questão é a fidelidade eterna da criatura. As analogias mais remotas demonstram que o sofrimento
é causado sempre pela frustração de alguma finalidade, tanto moral como física. Um órgão, quando fica impedido de funcionar regularmente, logo traz sofrimento, não é mesmo? Quando, por exemplo, os rins deixam de funcionar regularmente, isso traz sofrimento, não é verdade? Na vida moral, acontece exatamente a mesma coisa. É por isso que há muita gente infeliz, não só por não estar cumprindo o fim para o qual Deus lhe designou, que é glorificá-lo, mas também por estar pervertendo a finalidade de muitas coisas. Isso é o que significa o pecado. O pecado nada mais é do que a perversão dos fins justos e bons que Deus propôs. Então o pecado traz tristeza. O pecado traz esta falta de alegria. Porque a felicidade da criatura está subordinada ao cumprimento de sua condição de glorificar a Deus, de compreendê-lo e servi-lo, de reconhecê-lo como Deus e o receber. Quando o homem, então, deixa de fazer isto, ele se torna infeliz. Por isso que o homem sem Deus é infeliz, porque ele não está cumprindo a finalidade para a qual foi criado, que é glorificar a Deus. E também não está vivendo uma vida de obediência. Ele está sendo imoral na questão de não obedecer às leis que Deus estabeleceu. Então, ele se torna infeliz. Ok? Porque a alegria, a felicidade está em o homem conhecer a Deus, glorificá-lo, reconhecer como Deus, glorificá-lo e ser obediente. Isso traz paz, isso traz alegria. E aí nós podemos concluir então o nosso estudo trazendo a palavra do teólogo Agostinho. Ele diz assim: tu nos criastes para ti mesmo, ó Deus, e o nosso coração não achará descanso enquanto não repousar em ti. Fomos feitos para glorificar a Deus através de nossas vidas. Fomos feitos para obedecer a Deus. Fomos feitos para uma vida santa, justa e boa diante de Deus. O pecado nos impede de agir assim. Por isso, precisamos nos entregar a Jesus Cristo, para que no poder do seu Espírito ele mude o nosso coração, a fim de que, regenerados, possamos viver para a glória, honra e louvor do nome de Deus. E isso nos traz alegria. Isso nos dá prazer. Porque fomos feitos para glorificar a Deus. E quando nos afastamos desse propósito, nos tornamos infelizes. Nos tornamos miseráveis pecadores. Certo? Então, esse é o nosso estudo de hoje, né? A finalidade para a qual Deus criou o homem. Deus criou o homem para glorificá-lo e gozá-lo para sempre. Amém? Um abraço, Geralda. Que bom que você também está conosco nesta live. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe o nosso irmão Benedito, trazendo saúde para esse nosso irmão, força, né? E principalmente para estar conosco no próximo sábado, né? Quero convidar todos os irmãos que estão aqui de perto para estarem conosco no próximo sábado e domingo,
lá na Sítio Buçocaba, Rua Caçapava, número 45. Rua Caçapava, número 45. Jardim, não, o bairro é Sítio Buçocaba, em Osasco, perto do Novo Osasco, ou perto do Parque Chico Mendes. Convido todos vocês para estarem conosco nesta programação de aniversário da nossa igreja e inauguração da nave do templo. Vocês não têm ideia como está bonita a nave do templo. Os irmãos têm estado desde segunda limpando, subindo com os móveis, né, as mobílias, e eles estão trabalhando muito, nossos irmãos lá, para que sábado esteja tudo arrumadinho, né? Já foi levado o som lá para cima, essas coisas todas, que maravilha, viu? Então, vamos estar cantando um cântico. Depois do cântico, nós vamos estar fazendo a oração final. Cantem conosco um cântico do nossos salmos e hinos. Deixa eu pegar aqui, é o número... cadê? 298. Este hino não está ligado com o tema que nós trouxemos, da história da redenção, mas como eu falei da inauguração da nave do templo, essa alegria nossa de poder estar inaugurando a nave do templo, então coloquei esse cântico que fala desse edifício santo que é construído para o culto, a glória do nome do nosso Deus, né? O culto, o louvor, a honra e a glória de Deus. Esse edifício santo é para isso. Por isso cantamos esse cântico, né? Pela nossa alegria de poder estar inaugurando a nova nave do templo. Vamos orar agora. Vou estar colocando cada um de vocês aqui agora nas mãos de Deus, rogando sobre vocês chuvas de bênçãos. Ó Deus bendito, nesse momento de estudo da palavra, nós queremos estar, ó Deus, pedindo que o Senhor aplique em nossos corações tudo que foi ensinado acerca do propósito para o qual o Senhor nos criou.
embora o homem tenha saído desse propósito, que era glorificar ao Senhor e gozá-lo para sempre, nós damos graças porque em tua graça e misericórdia trouxeste a nós o teu Filho Jesus Cristo para trazer salvação através de sua obra na cruz e dessa maneira levá-los de volta ao propósito para o qual o Senhor nos criou, que é o propósito de glorificar a Ti, ó Deus. Glorificar através do reconhecimento da Tua grandeza, bondade, justiça, sabedoria. Reconhecê-lo como único Deus, vivo e verdadeiro, a quem devemos obediência. É o Teu Santo Espírito que nos leva de volta a esse propósito, ó Pai. E nós te louvamos por esta graça maravilhosa. E pedimos que o Senhor nos abençoe para que possamos viver para o Teu louvor até a volta de Jesus Cristo, quando seremos levados para estar contigo eternamente. Abençoe, Pai, nossas vidas, aviva a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor para contigo. Abençoe os lares representados pelos irmãos que estão na live. Abençoe essas famílias, ó Pai, dando alegrias, sustento, paz, harmonia. Abençoe cada um individualmente, que teus filhos possam ser gratos a Ti por tudo que têm recebido, ao mesmo tempo em que, pela confiança em Ti, coloquem diante do Senhor todas as suas necessidades. Oramos, ó Pai, alegres por saber que o Senhor nos responde, nos atende. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém? Amém. Que bênção! Nós, então, estamos encerrando a programação desta hora, agradecendo todos vocês que se fizeram presentes e repetindo o convite para que estejam conosco no final de semana. As programações, elas vão serem transmitidas também, né? Normalmente nós temos transmitido pelo YouTube, mas nesses últimos domingos tem trazido algum probleminha no YouTube para a questão da transmissão, então nós transmitimos através do Facebook. Então os irmãos sabem, no próximo domingo, no próximo sábado, se os irmãos não conseguirem, os que não puderem ir, se não conseguirem, no sábado é 19 horas. 19 horas. Se no sábado, 19 horas, vocês não conseguirem pelo YouTube, então vocês vão no Facebook, que vai estar lá no Facebook, certo? Mesma coisa domingo. Domingo é 18 horas. Se não conseguirem às 18 horas no YouTube, então os irmãos vão estar conseguindo no Facebook, né? Mais precisamente 18h10, ok? Meus irmãos, um abraço. Que Deus possa abençoá-los. Nós temos o canal de YouTube da Igreja Presbiteriana Sítio Buçocaba. Se inscrevam, irmãos, nesse canal, né? Quem não se inscreveu ainda. Também compartilhe com outros e peça para que eles se inscrevam, a fim de que a igreja alcance um número grande de inscritos, porque isso facilita a veiculação, né? A veiculação das programações, ok? Então lembrem-se, se inscrevam no canal Igreja Presbiteriana Sítio Buçocaba no YouTube. Também se inscrevam no canal Pastor Ananias Feitosa e divulguem isso, peça para outras pessoas compartilhar, outras pessoas também se inscreverem, porque essas inscrições, quanto mais inscrições, mais facilidade nós temos de acessibilidade do YouTube. Vem algumas vantagens também que a gente recebe, algumas vantagens, ok? Então, se inscrevam, divulguem, né? Não cansem de divulgar, é uma maneira de evangelizar. Todos os dias eu tenho colocado mensagens
no YouTube, né? E essas mensagens são quase todas evangelísticas. Então, dê essas mensagens, passe esse canal do YouTube para os seus amigos, os não crentes, né? E eles vão ouvir as mensagens, vão estar conhecendo o Evangelho de Cristo. Também, claro, aos amigos crentes, né? Nós temos tantas igrejas, tantos irmãos, tantos amigos crentes, compartilhe com eles. Porque quanto mais, né? Quanto mais acesso, quanto mais inscrição, mais então facilidade para a gente continuar com essa programação, ok? Deus os abençoe. Até a próxima sexta-feira, quando teremos a nossa live, que são nossos cultos familiares, né? Estaremos aqui cultuando, cantando. No dia de sexta-feira a gente canta mais, né? Cantando mais cânticos, orando e trazendo também a palavra de Deus, ok? Um abraço a todos, que Deus possa estar com vocês. Até mais. Até mais. Vou colocar agora uma música aí para vocês ficarem ouvindo, enquanto vocês se despedem, enquanto vocês vão colocando alguma mensagem aí no chat, ok? Vamos estar, então. Sempre amém.
foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão para sempre. Até mais, meus irmãos.